pode ter a relação e colocar as perninhas para cima e ajuda a ter a gravidez? Pode ou não pode? Desde que sejam transferidos mais de um embrião para o útero da paciente. Pode ou não pode ter relação dia sim e dia não para aumentar as chances de ter a gravidez? Se a mulher tiver o orgasmo antes ou ao mesmo tempo do marido, aumentar as chances de ter menino. A gente ter medo sobre a decisão de partir para uma fertilização por causa da família, dos sentimentos entre o casal ou até mesmo da religião. Os casais chegam num nível de estresse extremamente alto e eu atribuo muito isso ao medo de ouvir que não podem ser pais. Nós nunca falaremos isso. Para quem estava com saudade, hoje o quadro Pode ou Não Pode é com essa lindeza, doutora Cassiane, parceira linda, maravilhosa, veio aqui hoje para tirar algumas dúvidas muito coerentes que eu tinha quando eu era mais nova. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Ilma, obrigada pelo convite. Oi, pessoal que está nos assistindo. Será um prazer conversar sobre essas perguntinhas que a Ilma vai me dizer hoje. Para quem não sabe, eu tenho endometriose profunda, passei muito tempo tentando engravidar, então essas perguntas sempre vinham na minha cabeça. Hoje, né, um pouco mais velha, pouca coisa, a gente olha para as perguntas e fala, não é possível que eu tinha essa dúvida. Mas eu acredito que muitas das dúvidas que a gente tem, muitas mulheres aí também têm. Então vamos lá. A primeira, vai lá, hein? Para quem está tentando namorar, pode ter a relação e colocar as perninhas para cima e ajuda a ter a gravidez? Pode ou não pode? Poder pode. Na realidade, pode o que quiser. Mas não vai adiantar. Não existe nenhum fundamento científico sobre essa prática, mas tem muitos casais que acabam preferindo colocar as pernas para cima depois da relação, mas não vai mudar nada. Às vezes não custa nada, né, tentar. Sim. Pode ou não pode ter relação dia sim e dia não para aumentar as chances de ter a gravidez? Pode ou não pode? Pode, mas o recomendado é que quanto mais quiser namorar, pode. Não gasta. Pode namorar todos os dias, mais de uma vez por dia, do tanto que o casal quiser. Doutora, todo dia, mais de um dia, quem é essa mulher e esse homem? Quem é esse casal? Por favor. Uma parceria super bem alinhada, que se encontra bastante, que está no momento ótimo da relação. Mas o importante, assim, só lembrando aqui a título de informação, é que esse casal não perca o dia fértil. Pode namorar bastante quantas vezes quiser, mas que não deixe de namorar quando está ovulando. Daí, assistência médica. Essa aqui é a mais legal. Pode ou não pode? Aquela história de que, se a mulher tiver o orgasmo antes ou ao mesmo tempo do marido, aumentar as chances de ter menino, pode ou não pode? Meninas, pelo amor de Deus, podem ter o orgasmo quando tiver que ser. Não, isso não muda nada na definição do sexo do bebê. Isso não tem evidência científica nenhuma. Então, relação sexual antes ou depois da ovulação, orgasmo antes ou depois do marido, isso não muda nada na definição do sexo do bebê. Viu, vó? Viu? Pode a fertilização, o processo da fertilização, aumentar as chances de ter gêmeos? Pode ou não pode? Sim, a fertilização pode aumentar a chance de ter gêmeos, desde que sejam transferidos mais de um embrião para o útero da paciente. Para quem ficou até o final, essa pergunta é muito interessante e faz a gente ter muita reflexão sobre o assunto. Pode, ainda nos tempos de hoje, com tanta informação, a gente ter medo sobre a decisão de partir para uma fertilização por causa da família, dos sentimentos entre o casal ou até mesmo da religião? Pode ou não pode? Sim, isso é uma realidade muito presente no consultório, né, do profissional que trabalha com reprodução assistida. Os casais chegam num nível de estresse extremamente alto e eu atribuo muito isso ao medo de ouvir que não podem ser pais. E, assim, quero dizer aqui para toda a nossa audiência que nós nunca falaremos isso. Um casal nunca vai receber uma definição de que não podem ser pais.
Talvez não serão pais pelo caminho natural, pelo caminho mais fácil e mais rápido, mas terão indicação de possibilidades. E lidar com esse medo, com o julgamento de toda a sociedade, de tudo que se escuta, e muitas vezes por falta de informação de qualidade, isso é bem difícil e geralmente a gente indica acompanhamento psicológico em conjunto, talvez até uma conversa com a religião, com o líder religioso, para que isso seja um alívio a mais para o casal. Então, isso é bem relevante, a gente precisa, sim, olhar para esses casais com muito carinho e com muita afinidade, muito apoio, muito Empatia. acolhimento. Eu assisti um filme chamado Joy, na Netflix, eu vou deixar a dica aí. Ele fala muito sobre isso, e o que a gente vê lá na década de 60 não mudou muito nos dias de hoje, né? Então, de fato, é uma barreira, e o sonho da maternidade é muito da mulher, né, da paternidade, mas acho que compensa essa troca com a religião, com a família, né? Eu acho que falar sobre o assunto vai deixando o assunto mais leve. Então, essa é a minha dica, é o filme, eu achei maravilhoso, chorei horrores. Então, quem puder assistir, tiver nesse processo, eu acho que fica uma dica muito bacana para vocês. É isso, não basta o peso de lidar com a ideia de finitude. Eu não consigo ser mãe, eu não consigo ser pai. E ainda lidar com todo o julgamento que envolve isso é muito pesado para esse casal. Esse casal precisa de uma assistência, de pessoas que vão caminhar junto, de dar as mãos, pessoas que vão acreditar nesse sonho e dar esperança. É isso aí, gente. Vamos agradecer a presença da doutora Cassiane. E aí vamos aí colocar as caixinhas de perguntas. Às vezes ficou faltando algum esclarecimento que a avó falou, né? A gente fica perdido. E a gente consegue aí uma resposta mais científica sobre o assunto. É isso mesmo, pessoal. Namorar bastante, em qualquer posição, perna para cima, para baixo, para o lado, do jeito que vocês quiserem. E não deixar de procurar assistência, tá demorando a gravidez, já está tentando há um tempo, tem uma idade um pouco mais avançada, ou tem alguma dúvida, ou simplesmente quer vir aqui passar por uma avaliação e ver se tem algum problema, podem procurar nossos atendimentos. A gente está aqui com a Clínica Amnion, na cidade de Sorriso. Eu e a doutora Natália, eu, doutora Cassiane e doutora Natália, a gente tem um time aqui todo pronto para receber esses casais. Nem todo mundo que vai vir aqui vai realmente precisar de um tratamento, mas quem sabe orientações sobre o ciclo menstrual, o dia mais provável de engravidar, dicas que podem aumentar a chance de vocês.